Olá, amigos. Eu estou aqui com o seu Renato Mancinelli, nosso amigo, um excelente cidadão, morador de Joinville, que vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. O senhor é natural de onde? É São Paulo, capital. Capital. E o senhor tem quantos anos? Eu tenho 83 anos de idade. 83. E o senhor veio para cá, para Joinville, quando? Vim agora no final de 2012. 2012. Eu sempre me faço presente em vários eventos de segurança pública, eventos políticos de Joinville. E sempre vejo o seu Renato Mancinelli defendendo algumas pautas ali, se fazendo presente, apesar da idade, né? Mas ele se demonstra uma pessoa aguerrida, uma pessoa comprometida com a sociedade, uma pessoa que quer o bem de Joinville. Então, o senhor participa atualmente de que grupos? Atualmente, hoje ainda, eu sou presidente do CONSEG do bairro Costa e Silva. Estou participando como convidado da Comissão do Direito Militar da OAB Joinville e participo da COTRAN, Comissão de Ações para a Humanização e Segurança do Trânsito de Joinville. Nessa comissão desde o final de 2013, inicialmente por alguns anos representando o Rotary, os clubes de Rotary de Joinville. CONSEG é Conselho de Segurança, Conselho Comunitário. Comunitário de Segurança. É um conselho estadual que tem nos municípios. Quando o município é grande, tem mais de um. Aqui em Joinville hoje deve ter ativo uns 15. Não são todos os bairros que tem, mas cobre boa parte do município, né? Então, geralmente as pessoas dependem muito da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, qual a utilidade do CONSEG dentro de uma sociedade? O CONSEG é muito importante na ajuda do defesa. É um canal que a população teria para discutir problemas de segurança pública, né? Junto às polícias militar e civil. Nós somos como se fosse um parceiro, vamos dizer, das polícias militar e civil. Tanto é que os CONSEGs, eles são subordinados à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles são estaduais, não são municipais como muita gente pensa. Eles funcionam nos municípios, mas são conselhos estaduais. Ótimo. Eu sou o diretor da Comissão de Ética do CONSEG do Floresta. Comissão de Ética e Disciplina da Floresta. Isso, do bairro Floresta. Então eu vejo com bons olhos um trabalho maravilhoso realizado pelos CONSEGs, onde o pessoal voluntário contribui, colabora, facilita o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, combatendo a criminalidade. Isso. E o senhor Renato, o senhor não se sente cansado estou cansado, hoje vou dormir, vou ver novela o dia todo? A idade está pesando, os problemas de saúde vão se agravando, porque com a idade todas as peças do corpo humano, né, já estão com validade vencida faz tempo já, né? Mas eu estou tendo alguma dificuldade em muitos momentos de perceber que eu já tenho um pouquinho mais de 20 anos de idade, né? E forço um pouquinho demais a máquina e dá uns probleminhas, né? Mas eu vejo um Pacelli daqui a alguns anos assim, sem ter essa juba branquinha, porque a minha vai embora. Mas eu vejo o senhor como exemplo, né? Um exemplo de vitalidade, de exemplo para essa juventude que está acomodada. Teimosia, persistência, isso, né? Isso. Porque com a idade, não é só o corpo que começa a andar devagar, tudo. A memória da gente é difícil, cada vez mais difícil lembrar as coisas. O raciocínio é muito mais lento. Se é para discutir com uma pessoa, entrar em debate, é complicadíssimo, porque qualquer um mais jovem é bem mais ágil, né? Agora, se é para a gente escrever alguma coisa,
Aí já complica para o jovem, porque a gente pensa, o que ele vai pensar, vai produzir pensando em 10 minutos, pode ser que a gente leve 1 hora ou 2, né? Sim. Mas só que depois, quando a gente põe no papel, eu quero ver ele se sair bem, né? Ele, em certa oportunidade, estava lá o comandante Joffrey, do 8º Batalhão, na Amonesc, num evento da Amonesc. Ele fez uma saudação maravilhosa ali, ó. Foi aplaudido calorosamente pelo auditório lotado. O coronel Joffrey fez uma homenagem para o senhor, merecida, né? Eu estava lá aplaudindo também. Então, é importante termos mais cidadãos desse jeito, né? Que realmente se doe pelo município, se doe pelo próximo, né? De modo geral. Sobre a política de Joinville, como é que o senhor vê a política brasileira? A política eu sempre vi muito mal, inclusive, principalmente se tem presente algum político na reunião. Eu acho que se chama isso até quase sadismo. Eu tenho um prazer imenso de dizer que tenho todos os partidos políticos brasileiros como associações do crime organizado. E às vezes até eu falo que os traficantes devem ter feito escola junto com os políticos, né? Só que eles funcionam com a habilidade de uma empresa privada, as coisas funcionam rápido. No poder público é tudo lento, parando, né? Criando sempre dificuldades, desde a legislação, as regras, todas, logicamente para vender facilidade. Então eu vejo a grande maioria dos políticos como pessoas no mínimo imorais. Que se a lei diz que o que estão fazendo de errado não é crime, eu não posso chamar eles de criminosos porque ainda sou processado, né? Mas a gente, eu considero a maioria assim deplorável, pessoas imorais, ganham do público, são os nossos funcionários. E eu nunca vi nenhuma empresa que o funcionário que faz o preço que o patrão tem que pagar. O serviço público é isso, é um trabalho extremamente ineficiente. Quer dizer, meus respeitos aos bons funcionários, que são um número pequeno, dedicados, esforçados, competentes, sérios, né? Tá? Mas infelizmente é minoria. Mas as consequências do tipo do povo que nós temos. A maioria do povo brasileiro é irresponsável, omisso, folgado, prefere dar um valor imenso a futebol, ver novela, tudo, e a bandidagem que está no governo vai fazendo o que quer na gente. E o que eu acho mais engraçado, ridículo, não sei como classificar, é quando ainda tem gente que diz que nós tivemos o governo militar, chamado de ditadura, aquilo lá, né, de 64 a 85, quando eu lá em São Paulo, eu morava próximo do 2º Exército e de uma delegacia da rua Tutóia, famosa, que diz que faziam tortura lá, um monte de coisa, né? E eu não sei, comparando-os com os dias que vivo hoje por aqui, a sensação que se houve ditadura no Brasil, eu estou sentindo os efeitos dela agora. Os governantes fazem o que quer, ou se quiser comparar com escravidão, diz que houve escravidão no passado e acabaram com ela, né? Acabaram, será? Nós somos livres, até que ponto? A gente tem que trabalhar que nem um louco, tira uma boa parte do salário da gente, os impostos são absurdos, né? Quer dizer, então somos um tipo de uma modalidade de escravo que somos tratados diferente dos do passado, né? Tá? Uma escravidão moderna, diferente, disfarçada. É uma montagem moderna de escravidão, né? E então, se falar em ditadura, nossa, o que acha? O político faz o que quer, cobra quanto quer de imposto da gente, rouba uma parte do dinheiro grande. E a outra coisa, os serviços públicos são feitos assim de péssima qualidade. A gente vê, tem um grupo que nós estamos participando agora, que tem feito críticas à administração, aos vereadores, né?
E dando como exemplo as obras feitas no centro daqui da cidade, né? Escavando para todo lado. São obras importantes, não podem comparar com prefeitos anteriores, que diz que nunca ninguém fez essa barbaridade, mas também nunca fizeram a parte que é feita, enterrada, e ninguém vê o serviço. Não é que nem o Maluf, que gostava de fazer viaduto que todo mundo via de longe, né? Rouba, mas faz. O saneamento básico, esgoto, água, esgoto, tudo isso não gostam de fazer porque em terra ninguém vê o serviço dele. O Udo pelo menos tem essa vantagem, está enterrando o serviço até dizer chega, feito enterrado, depois de fechado ninguém vê, mas as obras deviam ser bem coordenadas para ser feito de uma maneira que prejudicasse o mínimo possível o trânsito. E a outra coisa, tomasse cuidado com os empresários, porque quantas firmas já podem ter falido aqui no centro? Com certeza. Por causa de impedir passagens de veículos e tudo. O centro de Joinville eu vejo como morrendo isso aqui. Inclusive falando em termos de segurança pública. Tem um absurdo que tem que ser encarado aqui no centro. Já foi provado em uma porção de lugares do mundo que área estritamente comercial e industrial, a criminalidade aumenta, fica muita gente se queixando que tem pedinte, que até ameaça as pessoas para querer esmola no centro aqui, né? Tá? Mas é ver o seguinte, tem quase só comércio. O comerciante geralmente não quer se dispor com o indigente, com medo de que venha arrebentar a loja dele ou arrebentar à noite, coisa uma represália, assim. Né? Uma represália. Agora, tem que ser mista essa área, tem o comércio, mas tem a área residencial também, porque normalmente quem mora no bairro, que toma conta para pelo menos à frente da casa dele tá as coisas em ordem, né? Então aqui no centro, com a legislação que nós temos, feito por irresponsáveis, né? Boa parte da nossa legislação é feita por gente da pior espécie possível, né? Que trata o criminoso como vítima da sociedade, quer dizer, não é modo de florear, é exatamente isso, né? Então é quando a gente pensa, as pessoas de bem, que produzem para o país, que faz o melhor pela sociedade, paga os impostos direitinho, o custo para essa pessoa é muito mais elevado que o bandido, que o coitadinho é protegido com um monte de benefícios, vai para o presídio, tem direito a uma porção de coisas, e ainda os que têm vínculo visita íntima, né? Até visita íntima, e os que tinham vínculo com o INSS recebem um salário mínimo. Às vezes uma pessoa extremamente honesta, correta, luta para sustentar a família, mas não tem capacidade para conseguir ganhar mais do que isso às vezes, né? E um criminoso, sem fazer nada, às vezes lá na cadeia, está ganhando mais. Auxílio reclusão, a família dele? Auxílio reclusão. Né? É uma inversão de valores. Agora, voltando às obras aqui no centro de Joinville, né? Devia ser tudo muito bem planejado. Está certo que custaria um pouco mais caro, porque teria adicional noturno, provavelmente, mas porque em muitos locais que é estritamente comercial, por que não são feitas as obras principalmente à noite? Sim. E falando em obras públicas, compara como é feita uma obra municipal, compara com o tempo que empresário desse tipo faz uma obra. Parece que em coisa de 4 meses... Em 3, 4 meses já está funcionando. Uma obra daquele tamanho em funcionamento. Isso aí é competência administrativa. E quer ver uma obra de incompetência total administrativa? É obra pública. Não tem fim, superfaturada. Uma vez e de material de péssima qualidade. Uma vez eu trabalhei para os Camilianos fazendo o projeto de instalação elétrica de um hospital bastante grande, né? Tá? E ele disse o seguinte, que se pegar dar um bom projeto para a construção de um hospital, para iniciativa privada, se ela fizer por um valor, por exemplo, 100, né? Um número qualquer assim base, né? Se a prefeitura for fazer o mesmo trabalho,
ela vai fazer por 200, o Estado faria por 300 e se é feito pelo governo federal por 500. Né? Puxa vida. Só que tem mais outra diferença. O empresário faz mais barato e a construção dele sai de menor qualidade. Melhor. Vê obras públicas, a porcaria, a qualidade péssima que tem. Pinta aquelas faixas para pedestres, faixas na rua, pouco tempo depois está sumindo aquela tinta lá. Né? Então, porque não usa material de melhor qualidade, bem mais durável, custa mais caro, mas ao longo dos anos fica mais barato. se paga. Se paga. A outra coisa, o desmazelo incrível, olha que eu estou na comissão, na COTRAN. Quer dizer, a gente não somos deliberativos. Nós podemos aconselhar, orientar, pedir, encaminhar solicitações até, mas veja só, tem lugar que fazem um buraco fazendo essas galerias de águas pluviais, né? Que fica meio esburacado. O que custa um caminhãozinho da prefeitura mesmo, com terra e cobrindo os buracos, nivelando? Sim. Então, cruzamentos aí da Blumenau, por exemplo, de grande movimento, o carro quando vai cortar a Blumenau tem que ir devagarzinho por causa daquela ondulação. Isso a gente vê em muitos lugares do município. Isso já E causa acidentes, né? Causa motoqueiro, acidente. por exemplo, chove direto. O carro breca, de repente outro entra atrás, né? Tá? Então, coisa simples que não custaria assim caro para a prefeitura, né? Mas a gente vê assim a total falta de responsabilidade. Agora, outro problema é o seguinte: a Câmara Municipal tem sido muito atacada nos grupos. Eu não posso falar de todos os vereadores, pelo menos uns 2 ou 3 eu tenho bastante confiança. Eu ficaria muito feliz se alguém me provasse que tem 6 competentes, honestos, tudo, né? Ficaria muito contente, né? Mas os outros, será que são sérios, honestos? Vai negociar com o prefeito, coloca algumas pessoas como comissionados do grupinho dele, Isso. que no período eleitoral vai trabalhar para arranjar votos Militantes. dele, militantes, porque na verdade ele está preocupado em ser eleito. Quer dizer, se fosse um vereador, um político honesto, ele estaria preocupado com uma vontade incrível de servir o país, a cidade dele e tudo, né? E ter um salário que cobrisse as despesas deles. Agora eu começo perguntando, um vereador está recebendo bruto, parece que em torno de R$15 mil por mês de salário. Eu não sei se tem outros adicionais, parece que tem algumas vantagens a mais. Quantos deles teriam capacidade de estar ganhando isso na iniciativa privada, trabalhando em tempo integral? Você conta nos dedos já. E a vereador que não trabalha em horário integral, né? Tempo integral. Ele não acha... será que ele não pode pensar que está sendo um terrível explorador, safado? Sim. Quer dizer, isso é falta de caráter até, né? É um absurdo. Se ele, de repente, consegue ganhar como vereador e fora, ele teria capacidade, porque para ganhar mais fora, ganhar um salário mais alto, ele tem que ser mais competente, claro, mais produtivo, né? Para aquilo. Será que ele não se sente coagido pela sua moral a produzir, se esforçar para fazer o máximo como vereador, em respeito ao povo, porque está ganhando um excelente salário que ele não conseguiria ganhar fora, né? E ainda muitos vão fazer pressão sobre o prefeito para votar como o prefeito quer e não vai votar por honestidade, seguindo a consciência deles, tá? Isso. Quer dizer, é uma situação extremamente grave. Não estou dizendo que eu sou Joinville. Agora, no país afora, quase todo canto é dessa maneira, mas não é porque todo canto aí é igual, se todos são bandidos e vão sair matando, não é por isso porque eu tenho direito ou devo começar a matar todo mundo. O senhor serviu ao exército? Não, eu servi pouco tempo, mas eu tinha já problemas de joelho, não podia fazer exercício, uma série de coisas antes de ser engajado. Certo. Felizmente custou a via farda na época. Isso.
atrasou um pouco e deu para, com muito esforço, conseguir sair. Eu sofri um acidente no exército grave, e se fosse um pouco mais além eu saísse, eu teria sido aposentado. Né? Agora, o critério patriotismo. O que é que o senhor acha do patriotismo hoje em dia? Não, o brasileiro em geral, a grande maioria não é patriota, não pensa no país, as pessoas em geral são muito egoístas. Me impressiona muito, comparado ao que era quando eu era bem jovem, mas a proporção de pessoas que não têm amor são tão egoístas. O que tem de pai egoísta, preguiçoso, irresponsável, que usa da desculpa que tem que respeitar a vida, a liberdade do filho, e deixa o que ele fazer o que quer. De repente um dia ele entra para as drogas, vai arranjar um monte de desculpa, foi o amiguinho, esse, aquilo, quando ele não percebe que passo a passo, durante anos, ele plantou para colher aquele fruto. Ele agiu com omissão. Totalmente omissão, falta de responsabilidade e falta de amor ao filho. Aliás, não sabe nem o que amar nessa pessoa. Extremamente egoísta. E a gente vê até mães, às vezes, caminhando pela rua. Uma vez aqui na Rua das Palmeiras, eu estava vindo com o carro, parei para uma senhora atravessar a Rua das Palmeiras, horário de bastante movimento aqui até. Ela atravessou e viu uma criancinha bem pequenininha, que não sei se teria 4 anos de idade. Veio uns 2 metros atrás dela atravessando, e ela digitando, atravessando a rua. Quer dizer, é inacreditável, né? Esse negócio de celular, como para muitas pessoas é como uma droga, é um modo de alienar, a pessoa não quer ouvir a consciência. Como os jovens do passado punham sons de ouvido alto, né, fazendo um barulho daquele, aquilo é problema psicológico que o indivíduo tem, assim, muito grande. Ele não está em paz com a consciência e põe um som alto, aí ele não vai ouvir a consciência. Fuga, né? Uma fuga. E o celular foi substituído. O som alto que rebentava com os ouvidos de meio mundo, hoje usa o celular. Hoje em dia a pessoa está andando como zumbi pelas ruas. Né? Como zumbi. Agora, a política nacional, o governo federal, essa nova mudança de 2018, o novo governo, o que o senhor acha desse atual governo? Olha, está sendo fantástico o Bolsonaro. Eu votei nele pensando, porque eu sempre votei, nunca acreditei em político, né? Sempre escolhi o menos pior de todos, né? Só que nessa eleição passada eu cheguei a ficar até doente, com medo principalmente por fraudes da urna, que eu não tenho dúvida nenhuma que devem ter sido fraudadas, né? Pode ser primeiro turno, né? Sim, tranquilamente que fraudaram. No segundo também deve ter fraudado também, mas talvez bem menos, né? Mas eu estava apavorado, com medo que o Haddad ganhasse, né? Seria terrível. A situação hoje nossa, seria impressionante. Agora a sociedade está vendo a quantidade de bandidos que estão infiltrados no governo, em cargos públicos, nas escolas, estão contaminadas, principalmente as federais. Muito professor que foi formado aí com essa ideologia comunista, chamam socialista, né, pondo minhoca na cabeça dos filhos, professores extremamente desonestos, sem caráter, que eles ganham salário para dar um tipo de aula para os alunos e ficam pondo minhoca na cabeça dos filhos. Quer dizer, desonestos, eles não estão sendo pagos para isso. E esse negócio de política na escola, isso aí é palhaçada. O aluno deve aprender na escola o que for necessário para a vida dele, inclusive ser alfabetizado. Nas listas de chamadas do CONSEG, quanta gente, até com curso superior, a gente pede para pôr o nome legível, número de telefone, e-mail, tudo direitinho, para fazer contato. Se mostrar para as pessoas as listas dos CONSEGs de presença, impressiona como as pessoas escrevem mal,
Quando eu era garoto, até adolescência, um pouco mais, 20 anos de idade, eram legível a escrita da grande maioria das pessoas, né? A gente tinha aula de caligrafia, né? Agora não, o aluno tem faculdade, é de uma ignorância, fala cada besteira que a gente com curso médio a gente não via as pessoas falar no passado. Então é um tipo de analfabeto funcional. Analfabeto funcional. Que não sabe interpretar um texto. Até um texto ali ele não consegue entender. Exatamente. O mais incrível, gente até com doutorado, que fez doutorado mesmo, às vezes fala cada coisa que a gente não acredita. Eu já vi até gente ser um analfabeto, perceber pessoa com curso superior falando asneira. É incrível, e falam, a televisão programou as pessoas, procurou programar a população para ser um bando de idiotas para ser manipulado. Essa é a nossa realidade, infelizmente é isso. O que o senhor faria se o senhor tivesse hoje uns 20 anos? 20 anos de idade? 20 anos, opa, jovenzinho, mais do que o senhor já é, né? Tá dando show em muito jovem por aí. O senhor com 20 anos, toda garra ali, o cabelo pretinho assim, opa, a visão de mundo, a visão de país. Na verdade, eu ia, acho que ficar fazendo quase tudo que eu estou fazendo, só que com muito mais eficiente, né? A gente acerta as coisas. Então, imagina, eu incomodando meio mundo se eu tivesse 20 anos de idade. Eu me considero um adolescente revoltado, só que eu me acho muito parecido com muito adolescente revoltado. Só que eu não faço as mesmas burradas das mesmas maneiras que eles fazem, né? Diz que com a idade a gente ganha experiência. Tem gente que fala assim, tô com cabelo branco já, não voto mais em ninguém, só tem ladrão, não acredito mais em política, ela vê irmãos. O que você acha disso aí? Não, isso é um absurdo. As pessoas de bem nunca devem acreditar aquilo que se todo mundo anular voto, vai ser anulada a eleição. Isso aí é uma grande mentira que é espalhada em época de eleição. Vai ganhar os candidatos baseado nos votos válidos. Isso. Tá? Então, olha, sempre votem. Se tiver 10 candidatos para você escolher em quem votar, escolham menos pior, porque vai ser difícil vocês acharem uma pessoa correta, tá? Que as pessoas de bem, que são muito poucas, normalmente não querem se envolver na política, porque o ambiente é péssimo, é absurdo o que acontece. A política é suja, né? Muito suja, um ambiente bastante imoral mesmo. E pesado, né? um ambiente pesado. Quem é do bem fica meio perdido, fica um peixe fora d'água naquele meio. Se eu tivesse vontade de me eleger um cargo, eu não ia fazer, porque seria, posso dizer, quase que um caso de suicídio. Eu ia ficar com tanta raiva no ambiente que podia me matar aquilo lá. Isso aí já anos atrás, meus filhos falaram uma vez que uma turma do Jânio Quadros, mais ou menos 75, a turma do Jânio Quadros me impressionou tanto, disse que eu seria o único vereador eleito em Cotia, né? Eu morei lá, de confiança dele, e queria me ver eleito. E minhas filhas estiveram conversando e disseram: pai, nós não vamos votar em você porque não queremos que você morra. No fim eu falei para o filho mais velho um pouco que elas, diz, puxa, que chato, elas não votariam em mim, né? Porque conseguiram me convencer, Sim. né? E eu tive muito mais votos na cidade até do que um líder de sindicato de metalúrgicos, né, em Cotia. Tive bem mais votos que ele, mas não foi o suficiente. Tenho muita raiva dos que se dizem socialistas, porque eles conseguiram me enganar durante muitos anos. E até certo, nunca cheguei a ser um socialista, eu fui sempre o que poderia se chamar de centro. E inclusive o Bolsonaro diz que é de direita, e muita gente de extrema direita. Não, ele é de direita, mas bem próximo de centro, é o equilibrado. Porque as pessoas de extrema direita e extrema esquerda
eu considero como malucos que se entendem muito bem. E são perigosos, né? São muito perigosos. Para não chegar uma ditadura, não chegar uma coisa nociva para o mundo, uma briga, um conflito mundial, um maluco no poder. Conflito mundial, quem se financia normalmente os partidos comunistas, terroristas, tudo? Sem dinheiro eles não fazem nada, eles precisam do capitalista. E quem financia eles? O tipo de capitalista mais perverso que tem. A Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, são uma praga, né? Por trás, eles se entendem. Por falar no Moro, o que o senhor acha do ministro, do cidadão Sérgio Moro? Olha, eu tenho uma admiração incrível por ele. Eu não sei até hoje qual é a religião deles. Diz que é evangélico, mas o comportamento da atitude dele é de um verdadeiro cristão. O homossexual, né? Se eles me tratam com respeito, eu trato eles com todo o respeito, como qualquer criminoso que eu tenho. Muitas vezes tive contato com criminosos, até perigosos, dentro de delegacia por causa principalmente do conselho, né? Sempre tratei com respeito. Agora, se a pessoa me desrespeitar, a coisa muda. E não interessa para mim se é criminoso, se é um padre, se é um pastor, se é um político, não interessa, tá? A gente deve ter respeito por todas as pessoas. Então, no caso homossexual, quem julga se está certo ou errado e ele deve pagar por aquela falha, é Deus, tá? Agora, para mim, a prática dele não serve. E a prática dele, ele deve tomar cuidado como se comporta na rua para não escandalizar. Tem casos específicos, por exemplo, ninguém pode ser homofóbico, ninguém pode querer bater, matar, né? Não, tem que respeitar a liberdade sexual de cada um. Ele faz o que quiser. Porém, tem alguém por trás querendo incentivar isso aí. Sim. Para normalizar, colocar, não, eu somente aberto, eu aceito, é normal, menina com menina, homem com mulher, homem com homem. Querem normalizar essa conduta nos filmes, nas minisséries, nas séries, Netflix. Toda novela da Globo aparece um casal homossexual. Todo casal. Todo filme, minissérie, no Cangaço, Lampião, tinha lá. Um cangaceiro gay lá. Todo canto colocam um. Né? E eles querem destacar e fazem eventos que nem na Avenida Paulista, nem em São Paulo, que chega até mais de, eu acho que 1 milhão de pessoas, que a Paulista é grande e comporta isso, né? E muita gente pensa que a porcentagem de homossexuais é fantástica. Não, tem muita gente que gosta de ver palhaçada, circo, tudo e vai lá, né? E agora, eu acho terrível aquele comportamento. Aliás, muitas vezes já ouvi falar até por homossexual, que detesta esses que têm esse mau comportamento aí, que prejudica até eles. Por exemplo, o Clodovil era um parlamentar. Eu conheci pessoalmente. Conheceu pessoalmente? Eu conheci, tive uma reunião na casa dele. Ele era bem discreto, né? Ele era homossexual. Ele é educado, ele tinha um comportamento meio, assim, meio louco, engraçado, mas não seria bem o comportamento assim do homossexual. Né? Tinha umas tiradas assim diferentes, mas ele tinha respeito pelas pessoas. Ele tinha um respeito incrível pelas famílias. Ele tinha uma mãe adotiva que, nossa, ele não cansava de falar, elogiar a mãe. Era um vizinho assim, querido pelas pessoas. Agora, se ele estava certo ou errado, isso aí é acerto de contas dele com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se ele viesse querer influenciar a minha família para se comportar diferente, aí eu não ia tolerar isso. Né? Até aproveitando a oportunidade, esses conselhos dos direitos do idoso, tudo isso, eu acho uma tremenda palhaçada. Se fosse feita uma legislação muito mais simples, exigindo que as pessoas respeitassem os outros, uns aos outros, todos se tratassem com amor, carinho, respeito, tá? Nós não precisávamos essa quantidade absurda de leis de proteção. Sim. Né? Que no fim não adianta mais nada. Cada vez fazem mais lei, cada vez a bagunça é maior e grupos interessados, uns acusam o outro, é esse inferno que nós vivemos. A questão do idoso que você falou,
o senhor se sente respeitado quando vai numa fila de banco, numa fila na lotérica, vai num cinema, vai num evento público, a vaga para o idoso pintada no chão, aquela vaga ali, privativa do idoso, alguém vai lá, coloca na sua vaga, ou já estão respeitando mais hoje em dia, né? O que é que você sente como cabelo branco ali? Como se sente, respeitado ou não, hoje em dia, em Joinville? Mas as vagas de idoso é mais respeitado, porque senão é multado a pessoa, né? Então, inclusive, eu sou um defensor forte a quem desrespeita as regras seja multado, que nem no trânsito. Claro. No trânsito, eu acho que deve haver fiscalização forte. Desde 2014, eu defendo fortemente aqui na cidade, devia de haver fiscalização muito pesada, principalmente sobre motociclistas, que a maioria deles dirige como se não tivesse regras de trânsito. Quando se envolve com acidente, a maioria dos casos, mesmo sendo colhido por um automóvel, caminhão, sei lá, foram eles que produziram o acidente, porque pegaram o motorista surpreso e o motorista pega, né? Então comete muito abuso. E uma coisa que ninguém quer comentar, eu vivo comentando em reuniões e nunca vejo a imprensa falar isso. Repararam o Hospital São José? Já procuraram saber quantos leitos, qual é o percentual de leitos que tem ocupados por acidentados de trânsito? Muita gente com doença eletiva, tudo que tem que passar por cirurgia, às vezes está indo para a sala de cirurgia, acaba voltando porque chegou um doido que no trânsito fez uma besteira, se rebentou e tem prioridade pelo protocolo. Imprudente, né? Imprudente. Ele produziu o acidente, né? E quanto pararam para prestar atenção quanto custa para o município sustentar essas pessoas no hospital? E outra coisa, dos leitos ocupados, acho que ouço comentários que chega a passar de 60% dos leitos por acidentados, né? Mais 60% desses leitos de acidentados é produzido por motociclistas. Aí onera o setor de ortopedia, traumatologia. Tudo, custa um dinheirão para o município. E é fácil resolver. Aqui em Joinville, uma cidade organizada, conseguiria fazer isso com poucos meses. Agora, acontece que as polícias, agentes de trânsito, tudo, quem manda neles lá em cima? Infelizmente, a raça desgraçada de políticos, né? Tá? Porque senão a polícia estaria na rua fiscalizando, pegando o firme, né? E multando. Mas quem vai fazer o berreiro primeiro maior? A população, boa parte, absurdo, chamando de indústria de multas, tudo. A pressão é enorme, os políticos querem ser reeleitos, segura a polícia que é subordinada a eles, não é feita a fiscalização, tá? E outra, quando é feita a multa, quem vai pagar a multa? É a infratora. Aqui não. Veja só a quantidade de acidentes que acontece na Serra. Não precisava acontecer, põe culpa na Serra. Sim. Não é, por causa das condições da Serra, não dá para fazer uma estrada com curvas amplas em certos locais. A Serra Dona Francisca, né? Na Dona Francisca, não dá. Então, se a pessoa respeitar as limitações da serra... De velocidade, a visibilidade... não vai acontecer nada. O que acontece? Acontece até muito choque frontal, porque o veículo ultrapassa com alta velocidade na contramão. Acontece um monte de desastre, as pessoas põem, até a imprensa põe culpa na serra. Outra coisa, a mídia, o papel da mídia hoje em dia, né? O jornal, a televisão... Então, a visão que o senhor tem hoje da imprensa, a grande mídia? A grande mídia, eu tenho uma péssima impressão. A imprensa, especialmente Rio e São Paulo, é terrível. Os repórteres, jornalistas se vendem, tá? Eles fazem a notícia geralmente que não fira o interesse de quem paga para eles, né? Então, a Globo, uma pessoa de boa conduta, eu acho que deve fazer tudo para não ver a Globo, embora tenha alguns programas muito bons, né? Se quer ver eles ainda, eu prefiro não ouvir nada, porque eu quero contribuir para a falência dessa desgraça aí, que ela teve uma participação muito grande
no apodrecimento da nossa sociedade. Né? Em especial da juventude, né, também, né? Da juventude, degradação, destruir a família, assim, mobilidade e tudo. Eu acho incrível como está atrasado ainda o sistema de transporte aqui, porque não dá para fazer metrô subterrâneo, por causa do terreno, está quase no nível do mar, né? O nível médio aqui da cidade parece que é coisa no máximo 15 metros acima do nível do mar, não tem condições, tem que ser aéreo, né? Mas, por exemplo, por que não é feita uma linha sobre a beira-rio, né? Com pilares, sei lá. Sim, igual São Paulo. Igual São Paulo, né? Por que não foi pensado nisso? Quando eu vim no passado para cá, disseram que tinha pessoas naturais aqui de Joinville que não queria que a cidade crescesse de jeito nenhum. E fizeram tudo para bloquear o crescimento. Então, eu acho que, não sei se essas pessoas têm influência ainda ou se habituaram a essa situação, mas as pessoas não tiveram, que nem São Paulo teve há muitos anos a felicidade, tem um cara que foi considerado maluco na época, que se chamava Prestes Maia. Ele projetou o centro de São Paulo, com a Avenida Ipiranga, umas avenidas largas. E todo mundo dizia que o homem era doido, só que um visionário, né? Tinha muita liberdade. E no futuro foram pensar que São Paulo seria que nem a bagunça que é Florianópolis, todo estrangulado e complicado para resolver o trânsito. E aqui não tem ninguém de visão, precisava entrar um prefeito com visão, formado em engenharia, que tivesse essa visão, e fazer isso, por exemplo, pegando pela beira-rio aí, passando, indo para o lado da rua 15 de novembro, sair lá embaixo em Vila Nova, sei lá. Aquelas malas que foram encontradas, milhões de reais, num apartamento na Bahia, do deputado Gedel, quando o senhor viu aquela cena, quando o senhor viu aquela televisão mostrando aquelas malas e malas de dinheiro, o que o senhor pensou naquele momento que o senhor viu aquela cena ali? Não, é extremamente desagradável, porque a gente sabe que esse dinheiro todo sai da população e os que sofrem mais não são só os empresários, quem sofre mais é quem tem dinheiro, menos dinheiro para a sua comida, seu conforto, para dar o estudo em casa, né? No governo do Fernando Henrique, que também era uma péssima pessoa, né? Desde que eu conheci ele novinho, quando começou a entrar na política, o jeito dele de olhar, eu simplesmente usando o termo que eu sentia na época, achava um cara nojento, assim, exibicionista, parecendo ser o bacana. Sociólogo, né? Sociólogo, né? E uma coisa curiosa, que muita gente esqueceu já, quando uma época ele quis ser candidato a prefeito, uma vez deu um jeito, entrou no gabinete e sentou na cadeira do prefeito, tirou uma fotografia dizendo que ele daí uns dias estaria eleito prefeito. Sim. Porque ele estava com uma vantagem muito grande sobre o Jânio Quadros. Só que ele caiu na besteira de confessar, que falaram que ele era ateu. E ele confessou que era assim. Olha, em coisa de poucos dias houve uma virada e ele perdeu a eleição. Então é uma coisa curiosa daquele tempo, que às vezes a turma acusa os militares que foram muito duros com as coisas, com os artistas, tá? Só que não conta como é a história. Os artistas, muitos artistas pregavam sexo livre, o uso de maconha, mas pregavam isso adoidado, né? E a maioria da sociedade não aceitava isso. E tem aqueles hippies, os hippies, o Woodstock, né? Aquelas coisas todas. Nossa, década de 50 já, e os militares entraram em 64. A Tropicália, né? Também, aqui no Brasil, a Tropicália. Os jovens se virando contra os pais, os jovens rebeldes, era uma minoria, mas a minoria bagunceira faz tanto barulho que dá a impressão que é uma boa parte da sociedade, né? Engana muito. E o povo não presta muita atenção nisso. Engana, né? Então, os militares, quando reprimiram o artista, as pessoas que se queixam que foram reprimidas
Se vocês pegarem alguma pessoa boa mesmo que faça isso, é porque ele defendia o comunismo. Tirando isso, era tudo vagabundo, sem vergonha, tinha um monte de defeito, né? Agora, outra coisa, eu posso garantir uma coisa. Dizem que os militares mataram muita gente nos 21 anos que governaram. Que o que eles conseguiram matar em 21 anos, o sistema SUS, o sistema de saúde no país aqui, né, consegue fazer muito mais por ano. Falar em tortura, na fila de muitos postos de saúde aqui pelo Brasil, não quero dizer que aconteça aí aqui em Joinville, porque eu não chego a conhecer coisa desse tipo, né? Tem gente que nitidamente, por falta de socorro, sofre morre no maior sofrimento. Isso não é um modo de tortura? Mas não, a turma quer provar que os militares que eram umas peças, né? Não é bem assim não, né? Tá. E seu Renato, quem é o seu Renato? Uma autoanálise, né? Tá, não, eu sou apaixonado por trabalho. Isso aí, eu quero saber disso aí. Feriado, período de férias é um incômodo muito grande para mim, é um desconforto muito grande. E tinha época que eu trabalhava muito, era difícil para conseguir sustentar os filhos, ainda novos, entrando na faculdade e tudo, né? Então, tinha muitas vezes que eu trabalhava direto, assim, teve um mês, uma vez, que eu tive só um meio-dia, um meio domingo, certo, né, de folga, os outros dias todos trabalhando direto. E um dia eu estava que não aguentava, eu saí de casa, fui para Sorocaba, ficava uns 40, 50 quilômetros de casa, peguei um avião, fui dar umas voltas com um aviãozinho, pilotando, né, do Aeroclube de Sorocaba. O senhor, né, pilotando? Voltei, eu tenho um brevet de piloto. Piloto, né? Opa! As licenças são todas vencidas. Mais uma novidade aí. Eu gostaria de voar, mas tenho um problema auditivo por aí já, eu acho que já não passo mais, né? Mas aqui mesmo em Joinville, em 94 a 97, eu voava com o avião do Aeroclube. Tem algumas horas de voo aí, né? O doutor Alberto Bosch me pôs como um dos diretores do Aeroclube, era responsável pelo curso de formação teórica de pilotos, né? Ótimo. Por acho que 1 ano e meio, 2, exerci o cargo. Eu trabalhei muitos anos com um projeto de instalações elétricas industriais, cheguei a ser professor numa escola de engenharia, Escola de Engenharia Mauá, de oficina elétrica por 11 anos, 12 anos fui funcionário, mas um ano eu pedi licença sem remuneração, né? Eu fui diretor fundador do Lar Escola Recanto Cristão, uma entidade assistencial, a gente trabalhava com criança em favela, fui comissário de menores antes dessa Constituição, quando existia o juizado de menores, né? Exerci uma porção de cargos não remunerados. Acho que eu tenho vocação para trabalhar de graça, né? Somos dois, né? Porque eu comecei a trabalhar como voluntário mais ou menos no ano 75, eu nasci em 37, né? Estive no Rotary também, de Rotary eu tive uns 8 anos, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar pela comunidade, e nunca fui assim apegado a dinheiro, né? Então eu sentia muito prazer de fazer trabalho voluntário. Por isso que eu estou metido nessas encrencas todas, trabalhando de graça. Mas se sente útil, né? Sensação de dever cumprido. Eu prefiro me meter numa baita encrenca, brigar para... eu sei que as coisas estão erradas, eu sei que com uma frequência enorme eu faço coisas que deve estar cheio de gente louca para me processar, mas eu sou cuidadoso. Quando faço as acusações, eu faço indicando caminhos, provas, onde peguei informação, eu tomo uma série de cuidados. E tem duas coisas que acho que dificulta que alguém chegue a me processar, né? Uma é que para pôr um velhinho na cadeia é mais difícil, né? A outra coisa é que quem pode ter interesse nisso, se alguém for mover um processo, eu vou contar para todo mundo o que é que eu fiz, porque estão fazendo, claro.
como vai ser em meio que eu sou bem conhecido, quem fizer qualquer coisa contra mim vai pesar muito para ele. O prejuízo para ele vai ser muito maior. A questão das drogas, o senhor é favorável à liberação das drogas? Não, eu acho uma estupidez enorme. Inclusive, até aqui na OAB, uma vez vieram 2 especialistas, eu fui contra eles, tá? E outra vez foi o coronel Nedochenko César, que foi secretário do CEPROT, uma pessoa maravilhosa, que há tempos não vejo, tenho saudades. Ele trouxe um grande especialista de Curitiba para falar sobre isso com os professores, e a mesma coisa está aqui. Isso é uma tremenda asneira, se liberar o uso de drogas, principalmente do jeito que eles querem, tá? Mais gente vai entrar nas drogas, as coisas vão piorar, né? Aí começa com maconha, cocaína, heroína, LSD, não tem fim, né? Só que eu te digo uma coisa, eu disse, e com isso, acha que vai diminuir o número de criminosos? Não vai. Se o fulano é criminoso, não dá para vender drogas, ele vai cometer outro tipo de crime. Isso aí dizer não, vai abaixar a criminalidade, isso é ridículo, é uma ideia idiota. Alguém que tem uma mentalidade científica de analisar como funciona a cabeça do ser humano, coisa assim, não dá para defender as asneira dessa. Como, por exemplo, o passe livre, né? Se alguém está andando de graça, alguém está pagando. A prefeitura que vai pagar todos esses ônibus, de onde vai pegar esse dinheiro? Vai tirar da população. Né? E o que vai acontecer? Ou vai diminuir os outros serviços públicos, ou vai ter que aumentar os impostos, né? Para pagar aquela passagem. De qualquer jeito vai sair do povo. Vai onerar o povo, vai prejudicar o povo. Vai onerar todo mundo, não tem saída. E outra, pode acabar caindo o transporte público, começando a ficar mais inviável, se passar para o governo explorar. Acontece que nem aconteceu a CMTC, a Companhia Municipal de Transporte Coletivo em São Paulo, no tempo da Irundina, quando foi prefeita, né? Ela pegou, tinha o número de motoristas, estavam terminando com cobradores, né? O número de motoristas e mecânicos era menor do que o pessoal administrativo, e estava a frota sendo sucateada, né? Quer dizer, não funciona, tem que ser feito pela livre empresa e com várias firmas competindo, que pela competição cai o preço. E para isso tem que abaixar o custo, a livre concorrência, a produção, a livre concorrência, começa a competição. Agora, precisa o governo fiscalizar, a fiscalização tem que ser forte de parte do governo, para controlar, para não haver abuso. Por exemplo, postos de gasolina, de repente todos combinam, aumentam o preço para ter um lucro. Para não formar um cartel, né? Para não formar um cartel. Isso tem que ser combatido. Joinville, vale a pena acreditar em Joinville? Eu acho que sim. Então, esse foi o seu Renato Mancinelli, nosso amigo aqui. Obrigado pela entrevista maravilhosa. Foi um prazer. Obrigado. Né? Eu queria que vocês conhecessem esse cidadão aqui, que se doa de verão a verão por Joinville, acredita nas suas causas, luta com afinco e serve de exemplo para mim e para tantos outros jovens que querem realmente transformar a sociedade para melhor, né? E independente da remuneração, se receba ou não, lutam pelo que é justo, pelo que realmente vale a pena fazer. Na verdade, a minha intenção é o modo que eu senti de servir a Deus. Eu, principalmente, cheguei numa idade que eu acho que tenho que esquecer de mim, cuidar de mim o básico, né? Necessário, né? Mas eu resolvi fazer como uma oportunidade de servir a Deus, servindo a comunidade. Por isso que eu aguento o tranco, eu aguento todos esses embates que eu tenho tido, né? E teve gente, líderes religiosos, que dizem, não adianta, esse mundo está cada vez pior. Então eu disse, olha, você está justificando, diz que Cristo está perto de chegar. Bom,
Se eu não estou conseguindo ajudar a melhorar, pelo menos eu quero estar atrapalhando muito quem queira piorar. É o mundo, né? Que ele piore, mas mais devagar. Tá. E agora, para fechar, e Deus, quem é Deus para o senhor? Eu acho que é o meu criador de todo mundo. Eu devo respeitar todas as pessoas, porque foi uma obra de Deus, né? Quer dizer, não quer dizer que ele é filho. Para ser filho de Deus, ele tem que escolher querer ser filho de Deus, servir, fazer a vontade dele. Senão é simplesmente uma criatura. Vale a pena acreditar em Deus, rezar, agradecer? Vale. A coisa que a gente deve mais fazer é agradecer. Agradecer muito a Deus, em primeiro lugar. Pela vida, para começar. Né? Tá certo. Então, obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Se inscreva no canal Debates e Estudos Políticos. Tchau, tchau. Você também. Valeu, meu amigo. Felicidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe, amigo.